Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre o tema ansiedade. Tudo bem com vocês? Como lidar com a ansiedade? Hoje é nosso tema aqui. Vão mandando aí de onde vocês são, de onde vocês estão conectados. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Lorena, que está conectada aí também com a gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema ansiedade. Dani, Malu. Tá boa, Lu? Como que você tá? Chamando todo mundo para hoje a gente bater um papo aí sobre ansiedade e como lidar com ela. Boa noite para vocês. Aproveitem para ir chamando a galera para nossa live, tá bom? Vou aproveitar e puxando uns avisos aqui para vocês. Tá acontecendo vai começar, na verdade, a acontecer porque a minha equipe e eu decidimos que íamos trazer. Estou viva, amiga. Boa noite. Boa noite, Lu. Minha equipe e eu decidimos que vamos trazer o desafio 40 dias aqui para o Instagram. E ele começa a partir de amanhã. Qual é a intenção do desafio? Mudar pequenos hábitos no seu dia a dia, suas concepções, levar a você a refletir sobre alguns pontos que vão aí ajudar a elevar a sua autoestima. Então, o desafio começa amanhã e teremos lives específicas do desafio que ocorrerão todos os dias durante 40 dias, ao 12h57. Então, não fiquem de fora dessas lives para que vocês aproveitem aí o máximo de conteúdo. E aí tem os arquivos em PDF, que só vocês puxarem, vocês se inscrevem lá no meu link, lá na bio, né, no feed. É só vocês se inscreverem lá. Vão ser direcionados para o canal do Telegram e lá vocês conseguem pegar o PDF do desafio, tá beleza? Porque não tem como eu passar esse PDF aqui pelo Instagram. Então, o PDF do desafio vocês encontram lá no canal Telegram, tá ok? E aí é só seguir no link aí que vocês vão cair diretamente lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Alguém aí já sofreu ansiedade em algum momento da vida? Já passou, já esteve ansiosa aí? Delma, boa noite. DJ Samira, boa noite para vocês. Caroline, boa noite. Então hoje a gente vai falar aí sobre a ansiedade. E o quanto a ansiedade aí tem feito mal para as pessoas, né? O como a ansiedade interfere aí no nosso humor, na nossa segurança, não é verdade? E quais são os sintomas que a ansiedade traz aí pra gente? Então, na ansiedade, a gente tem sintomas cognitivos, a gente tem sintomas físicos e tem sintomas aí comportamentais. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas cognitivos, que vêm dos pensamentos, os pensamentos ruins que as pessoas vão tendo, né? Tem aí os pessimistas, então a ansiedade leva você a levar uma vida pessimista, pensando que as coisas podem dar errado, que tudo pode dar errado a qualquer momento. Desordena os pensamentos da gente, a gente fica com medo. Então são pensamentos que advêm aí da ansiedade, que estão dentro dos sintomas psicocognitivos. Tá ok? Então, esse é um dos pontos aí, um dos sintomas da ansiedade. E aí, vocês já tiveram aí em algum momento da vida esses pensamentos pessimistas, negatividade, ficar com medo do futuro, de alguma coisa que vai acontecer, se boicotando o tempo inteiro, né? Então, isso são características aí cognitivas da ansiedade. Aí a gente também tem os sintomas físicos que levam a coração acelerado, palpitação, tem a transpiração que pode aumentar, tremores, a ansiedade te deixa sem dormir, a ansiedade
faz você acreditar talvez que você esteja fora da realidade. Então, cada pessoa ela vai manifestar ansiedade aí de formas diferentes. Eu, por exemplo, como que a ansiedade ela se manifesta em mim? Meu apetite cessa, eu paro de ter apetite, reduz bastante. Para algumas outras pessoas vai, no caso aí, trazer mais fome, né? Então, assim, cada organismo ele reage de uma forma. Então, eu sou uma pessoa que, quando estou em crises de ansiedade, eu perco minha fome, eu fico sonhando com a situação, eu não consigo, quando eu consigo dormir, né? Quando eu não, aí eu fico assim, aquela coisa, o coração acelerado, sensação de sufocamento, que é uma característica física também aí da ansiedade, o coração acelerado, a gente fica aí angustiado, né? A palavra é essa aí. Então, a ansiedade, ela é prejudicial. Nesse período que você está tendo aí ansiedade, possivelmente seu rendimento no trabalho, ele vai diminuir. São vários pontos aí que podem vir a acontecer quando você está tendo alguma crise de ansiedade. Então, também temos, né, a gente tem aí sintomas cognitivos, sintomas físicos e sintomas comportamentais. E como é que são os os sintomas comportamentais da ansiedade? Então, você às vezes vai ter inquietude, você vai ter vontade de sair correndo assim do nada, vai ter a fala acelerada. Então, são todas características da ansiedade. E aí, depois que eu falei todos esses sintomas aí, alguém já esteve, né, numa situação dessa de ansiedade, que ficou aí, que teve que passar por crise e tudo, vão colocando aí, tá bom? Complicado, ansiedade, pensar no futuro demasiado, exatamente. Ansiedade, ela é o excesso de futuro, né? A gente fica com o pezinho lá no futuro e esquecemos de viver aqui o presente. Então, é prejudicial demais, a gente fica nervoso, altera todo o nosso organismo. E é uma sensação ruim, uma sensação péssima. Eu já tive crise sim de ansiedade. As crises de ansiedade são cada vez mais comuns, porque cada vez mais a gente adiciona atividades no nosso dia a dia e os medos eles acontecem automaticamente, né? Então aí, tem esses sintomas. Então a gente vai falar sobre esses sintomas e aí vocês vão falando se vocês já tiveram aí em algum momento, já perceberam esses sintomas em vocês. E por que a ansiedade ela causa sintomas físicos? Então, quando a gente se expõe a uma situação ameaçadora ou que nós acreditemos que seja ameaçadora, a gente ativa o sistema nervoso simpático. Quando a gente ativa esse sintoma, o organismo da gente, ele tem aquela sensação, ele gera alerta. Então, tudo vai ser liberado para o nosso corpo para que prepare a gente para aquilo que vai acontecer. Então, a gente fica aí alerta, né? O corpo fica alerta, desencadeiam vários hormônios no nosso organismo que levam a ter essa sensação. Nosso corpo, ele é todo comandado pela nossa cabeça. Então, tudo que a gente pensa, exemplo, a gente tem aí a gravidez psicológica. É por quê? Porque a pessoa pensa e o corpo começa a produzir aquilo que a pessoa pensou. Então, nós todos somos controlados pela nossa mente. Nós mandamos em nós mesmos. Isso é uma coisa boa ou ruim. Depende aí de como é que você vai levar a situação. Da mesma forma, a ansiedade. Então, quando vai acontecer na sua vida alguma coisa que te gera medo, te gera essa sensação, essa inquietude, tudo que você fica... Tudo vai acontecer para se preparar para aquilo, para preparar o seu corpo para receber aquela situação que você está focando sua atenção ali. Então, ele entra em estado de alerta. Tudo que manda-se para a mente produz, né, o comando daquilo ali, a resposta daquilo que você está enviando. Então, você produz os pensamentos e aí a ansiedade vai acontecendo e desencadeando aí uma série de hormônios que vão mudando aí o seu organismo, se preparando para aquilo que vem acontecer posteriormente. Quais são as situações, geralmente, que as pessoas
vem aí a ter crise de ansiedade. Então, assim, problemas no trabalho, principalmente se a pessoa acreditar que ela pode ser demitida, né? São características aí que vão gerar, talvez, aí uma sensação de ansiedade. Problemas familiares, talvez a gente está tendo problema aí com a nossa família e tudo. Esses problemas, eles irão desencadear ansiedade na gente. Para a maioria das mulheres, problema nos relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, a gente fica muito afetada aí com a questão A gente fica muito ansiosa quando a gente está passando por problemas no nosso relacionamento. Hoje, provas de faculdade, provas de autoescola, são sensações que vão te expor aí a ansiedade. Então, ali, você vai ficar com aquele medo ali. Por exemplo, a prova, você vai ficar naquele medo. Será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Problema no trabalho. Meu Deus, eu vou ter que apresentar alguma coisa. Eu vou conseguir apresentar isso numa reunião? Aí, então, você começa a ficar ali extremamente preocupado aí com o futuro, com o pé totalmente no futuro, ansioso pelo que vai vir, né? A gente fica aí pensando, meu Deus, mas vai dar certo? Será? Como? Mas vai dar certo? E fica com aquele negócio na cabeça repetitivo, 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 até que os comandos são ativados aí. Nos problemas dos relacionamentos, aquela coisa, né? Às vezes terminou um relacionamento aí, no início ali você fica naquela situação, mas será que acabou mesmo? E vai voltar? Não vai voltar? E fica aquela coisa na cabeça da gente. Então, isso tudo gera mecanismos no nosso organismo, através da ansiedade aí, que vai gerar esses sintomas. Coração acelerado, inquietude, sufocamento, a gente fica com aquela angústia horrorosa no coração, o coração fica apertado, doendo. Então, a gente fica com excesso de futuro. E como eu controlo a minha ansiedade? Já entenderam aí o que é a ansiedade? Os motivos geralmente que causam, podem ter outros motivos, com certeza, né? Cada pessoa aí desencadeia a ansiedade por um motivo diferente. Podem ter outros motivos, sim. E como eu controlo a ansiedade, né? Porque esse é o mais importante pra gente aqui. Então, como a ansiedade ela é advinda de mecanismos do nosso sistema nervoso simpático, então a ideia é que nós bolemos estratégias que a gente saiba controlar aí para que a gente ative o parasimpático, que quando vir a mensagem, né, de aceleração e tudo, a gente vai ativar o sistema nervoso parasimpático para poder controlar a ansiedade, para poder agir contra a ansiedade, para que a gente controle um pouco esses sintomas de forma que a gente não saia do normal, que a gente não venha a ter prejuízos maiores aí devido a essa ansiedade. Exemplo, você ficar sem dormir várias noites vai atrapalhar a sua performance, ficar pensando nisso o tempo inteiro possivelmente vai atrapalhar as suas atividades diárias aí. Então, a gente precisa ficar alerta e desenvolver mecanismos para que a gente consiga aí controlar a ansiedade quando ela toma conta da gente. Então, sempre que acontece uma sensação que te gerou ansiedade, que te gerou medo, que te gerou algum excesso aí, você vai respirar fundo. Exemplo, na hora que você, por exemplo, você bateu o carro, aí você vai, automaticamente a gente dá aquela respirada funda. Então, assim, quando a sua respiração acelerar, começa a pensar que isso já é um mecanismo aí que você vai precisar defender e começa a ritmar a sua respiração novamente. Então, você tenta respirar direitinho, voltar à tranquilidade, parar de pensar tudo que a gente pensa, mas vai acontecer, tô com medo, não vai dar certo, eu não posso. Então você fica alimentando os pensamentos. Então você precisa ver o que tá te gerando ansiedade e começar a pensar em outras coisas. Começa a alimentar sua mente de outras coisas. Então, assim, talvez você está dando importância demais para um determinado problema e isso está te causando ansiedade. Então, pare de alimentar a sua mente com esses pensamentos, porque são os pensamentos que desencadeiam os sintomas. Então, tente controlar seus pensamentos. É fácil? Não, não é, mas é treinável. E a partir do momento que a gente
consegue aí controlar. Tudo bem que talvez estejamos passando por problemas mais complicados, e aí no início ali vai ser difícil controlar mesmo, porque é uma informação atrás da outra. Mas a gente consegue controlar sim, isso é treinável, e para que não atrapalhe o nosso rendimento em nada que a gente esteja fazendo aí. E aí a gente consegue, através da respiração, uma coisa que é sensacional é meditar, buscar colocar, por exemplo, você está pensando demais em alguma coisa, e aí você coloca seu pensamento, por exemplo, né? Tenta relaxar, pensar em você num lugar tranquilo, tentar sair um pouco daquela situação, ou mesmo pensar naquela situação, só que de forma que você esteja de fora, como se você estivesse assistindo a situação. Então, isso aí é uma característica da meditação. Você sai, você fecha seu olho, você imagina a situação, você começa a visualizar a situação. E, de repente, pensar ali, essa hora que você consegue se desligar da situação como um assistente do que está acontecendo, aí você começa a buscar soluções. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver aquilo? De que forma que eu aprendo nessa situação, e aí você consegue controlar sua ansiedade, porque você liga seu pensamento em soluções e para de dar ênfase aos medos do que vai acontecer. E aí, gente? Alguém já passou por alguma ansiedade? Alguém já vivenciou esses momentos aí? Essas são algumas dicas que vocês podem utilizar aí durante as crises de ansiedade. Lógico, se tudo que você estiver fazendo não estiver resolvendo, você vai aí buscar a ajuda de um especialista, né? De um profissional da área, como um psicólogo. É legal que você faça terapia se a ansiedade começar a te prejudicar aí. A terapia é legal que qualquer pessoa faça, né? Mas se você está tendo essas crises, especificamente você que está tendo essas crises excessivas, é legal fazer um acompanhamento com o psicólogo. E aí algumas considerações que eu gosto de colocar para poder falar sobre alguns assuntos. Geralmente, a ansiedade, ela é excesso de futuro. É você ficar com o pensamento lá no futuro, o tempo inteiro, o que vai acontecer, meu Deus, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo, e começa a ficar com medo, vai dar errado, a gente começa a pensar tudo negativo, pessimistas total no momento de ansiedade. Então, assim, é aquela coisa, vai dar errado, eu não vou conseguir, se acontecer isso, vai bagunçar minha vida toda, como é que eu vou reagir nessa situação e não sei o quê. Então, assim, muitas das vezes é uma coisa importante pra gente pensar sobre tudo que a gente já viveu. Então aí, nessa hora que eu vou falar isso aqui, pense nos momentos que você mais teve ansiedade sobre alguma coisa que fosse acontecer na sua vida, ou sentimental, ou no trabalho, ou aí na família, qualquer coisa que te preocupou muito, que você ficou muito ansiosa naquela situação, tente lembrar disso aí. Então, assim, a gente fica colocando, funciona mais ou menos assim. A ansiedade, a gente cresce tanto, os pensamentos voltados para aquilo que a gente acredita que vai dar errado, que funciona mais ou menos assim. Você pensa isso aqui, você pensa muito, fica enorme seu pensamento sobre pensando o que vai acontecer, meu Deus, os medos, né? Então ele aumenta o seu problema desse tanto. O que acontece? O que realmente pode acontecer já diminui. Porque a gente é que fica dando muita atenção para a situação. Somos nós que crescemos essa situação, somos nós que enfatizamos essa situação e deixamos aí tomar conta da gente, esse sentimento ruim. Então, a gente maximiza os problemas, quando na verdade o que pode acontecer é isso aqui, mas a gente não tem paciência para poder esperar, né? Ai, meu Deus. Ah, mas será? Não, vai ser muito pior e tal. A gente coloca lá em cima. O que pode acontecer é isso aqui. E o que realmente acontece no final das contas? Isso aqui. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo soluções também. O problema é que a gente se liga tanto no nosso pensamento nas coisas que podem dar errado. A gente liga tanto nos incapacitando de resolver determinados problemas. A gente se liga tanto na nossa incapacidade, no medo de dar alguma coisa errada, que a gente aumenta muito o problema. Então, qual é o problema grande da ansiedade? É que você fica preocupado em excesso com coisas que não ficam. Que no final das contas você fala assim, mas era só isso. Lá na frente você pensa no seu problema e fala assim, poxa,
Foi por causa disso que eu preocupei tanto. Já aconteceu isso com vocês, provavelmente. Nossa senhora, mas eu fiquei. Naquela época eu chorei tanto por causa dessa situação e tudo, e depois tudo se resolveu. Aí a gente dá aquela aliviada, aquela respirada. Só que isso, gente, é péssimo para nossa autoestima. A gente vai criando incapacidades na nossa cabeça de realizar as coisas. A gente vai criando, através dessas ansiedades, podem gerar crenças limitantes, podem te atrapalhar mesmo. Às vezes você era capaz de resolver aquela situação e você fica tão preocupado com ela, enfatiza tanto aquele problema, que você mesmo consegue descontrolar isso aí. Então, a gente precisa buscar a calma para poder conseguir resolver os problemas aí de forma harmônica, de forma equilibrada. Ei, Bu, boa noite. Obrigada. Então, a ideia é tirar, né, sua atenção daquele problema em específico. E aí, eu vou abrir aqui para vocês sobre os 4 pilares que a gente precisa estar trabalhando sempre aí. Então, muitas vezes a gente está com ansiedade que tem a ver aí com a nossa vida pessoal. A gente tem uma ansiedade que vai haver aí com a nossa qualidade de vida, porque eu não estou vivendo isso, não estou vivendo aquilo. Então, a gente vai ter aí uma ansiedade ligada à nossa vida profissional, ou então nos nossos relacionamentos. A grande questão, para a gente tirar o foco de todas essas ansiedades, tudo isso que acontece na nossa vida, é que nós procuremos aí dividir as nossas atenções para todas as áreas da nossa vida. Então, que quando surgir um problema, você não esqueça das outras áreas. Então, a partir do momento que você equilibrar, a partir do momento que você equilibra aí tudo o que você está passando, e as coisas que você precisa resolver, você automaticamente tira a atenção daquele problema específico que você está enfatizando e você vai colocar a sua atenção, dividir sua atenção para as outras coisas. Então, o que gera ansiedade? É o foco em uma coisa só que pode dar errado. E no final das contas, se a gente ficar achando tanto que vai dar errado mesmo. Então, busque soluções para tudo que você estiver passando. Em momentos de ansiedade, busque soluções para aquilo. Procure entendimento daquilo que você está passando e não fique só focado naquilo. Pense em outras coisas. Faça meditação. Procure trabalhar a respiração. Sempre que o pensamento negativo vir, substitua por pensamentos positivos, porque onde tudo pode dar errado, também tudo pode dar certo. E não ficar focado demais que vai dar só errado, que não vai conseguir, que... Enfim, a gente, no final das contas, a gente sabe que tudo se ajeita, que nada aí vai ultrapassar aquilo que a gente suporta. É só a gente buscar o nosso equilíbrio, porque momentos, problemas, eles virão em qualquer área da vida. Cada pessoa está passando por um momento diferente em alguma área de sua vida. E o que é o diferencial? As pessoas que sabem equilibrar isso. Então, é você, se preciso, ir atrás da terapia, porque a gente precisa parar de ter medo e acreditar que a terapia é uma coisa de louco, e não é. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais necessitadas de terapia devido ao tanto de atividades que a gente quer aglomerar no nosso desenvolvimento, na nossa vida, devido a como o relacionamento está sendo visto hoje. Então, é muito difícil lidar com as questões do relacionamento hoje, porque as pessoas não buscam entender umas às outras, as pessoas se relacionam por qualquer motivo, não tendo um motivo específico para estar com aquela pessoa. Aí vai ter problemas com ansiedade, porque o que não está dando certo, o que já começou errado, possivelmente lá na frente vai ficar muito pior. Então, vai gerar ansiedade. Então, assim, buscar seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento e equilibrar aí sua vida, equilibrar aí seus pensamentos, tudo que a gente coloca foco demais, tudo que a gente quer resolver demais, tudo que foge da gente, vai gerar ansiedade, vai gerar inquietude, vai gerar medo. Então, assim, é medo da gente não dar conta, medo de tudo explodir, a gente ficar aí. Então, assim, no final das contas, tudo dá certo. Se você mantém seu equilíbrio, e legal também aí a gente ter a parte espiritual da gente muito bem trabalhada. Eu não sei em que você acredita, você que está me assistindo aí, mas é importante que a gente busque também um equilíbrio espiritual, entendeu? Então, a gente fazer a nossa meditação, buscar um equilíbrio aí através da parte espiritual, colocar tudo nas mãos de Deus, né? Que é a minha crença, que as coisas vão dar certo.
vão acontecer da melhor forma e buscar sabedoria em tudo que nos acontece. Nada acontece por acaso nas nossas vidas, mas é preciso que a gente busque o nosso equilíbrio para que a gente entenda o porquê que estamos passando por aquela situação. Possivelmente você vai aprender muito com aquela situação. Você vai tirar mais coisa positiva do que coisa negativa. E o que a gente foca é que vamos receber só o negativo das situações. Então, buscar o equilíbrio, o autoconhecimento para que a gente lide com as situações da vida da melhor forma possível. Tá ok? Então, é isso aí, gente. Menos atenção para os temas que estão te gerando ansiedade, né? Dividir sua atenção para mais coisas, dividir sua atenção e aí sua família às vezes não tá tendo tanta atenção assim, né? Quando a gente para de pensar somente, né? A gente coloca um fecho aqui. A gente para de pensar somente no problema, com certeza a gente vai abrir aí as soluções que estão em volta. É aquela coisa, né? Tem uma janela fechada e a gente fica só olhando para aquela porta, para aquela janela que está fechada. Quando a gente está com foco só naquela janela, só naquela porta, a gente não consegue ver as possibilidades. Quando, na verdade, quando você olha para os lados, tá cheio de soluções, cheio de portas abertas, uma janela, caminhos diferentes que você pode percorrer e aprender com eles. E você fica focado em uma coisa só. Então, é aquela coisa, invista no seu desenvolvimento, né? Se você está tendo problemas aí no trabalho, o que você pode fazer para melhorar? É um curso? É ler um livro? É buscar entender sobre determinados temas? Então, assim, faça isso o mais rápido possível. Se planeje para que você não fique com tanto medo de enfrentar as situações que você está passando no seu trabalho. Ah, eu tô tendo problema com a família. De repente, convocar a família aí para uma conversa e expor o que você está pensando de forma harmônica, logicamente. Deixar que as pessoas exponham aí também o que elas estejam passando. Então, é um problema familiar, resolver da melhor forma possível. Qual é a melhor forma que fica bom para todo mundo? Se for no relacionamento amoroso, cadê o alinhamento de expectativas? Cadê os critérios? Porque muitas vezes a gente fica ansioso por perder uma pessoa, por perder alguém que nem ia fazer sentido na nossa vida lá na frente. É uma pessoa que não tem nada a ver com a gente e é exatamente por isso que ela está saindo das nossas vidas. Ou naquele momento específico, houve um desencontro ali por causa de determinados motivos que levaram a pessoa a ter problemas, a não estarem juntos. E aí talvez lá na frente se resolva, mas a gente tem que buscar um entendimento. O que eu preciso aprender agora na minha relação? Eu preciso conversar mais, expor mais aquilo que eu acredito, de forma harmônica, sem brigas, né? As ansiedades, elas vêm muito através das brigas, dos relacionamentos. Então, comece a pensar mais nessa perspectiva. Então, eu tô tendo ansiedade porque eu não estou investindo em mim? Eu tô tendo ansiedade porque eu não tô, às vezes, tirando um tempo para sair com os meus amigos, para poder conversar? Às vezes, minha qualidade de vida, eu não tô podendo investir nada nela ali, na minha espiritualidade, na minha felicidade, naquilo que me faz feliz. Às vezes eu estou sobrecarregada de trabalho, família e tudo, a gente tentando equilibrar tudo aí e não tá tendo tempo para se divertir, para poder distrair um pouquinho, então tem que ter esse equilíbrio. E na vida pessoal aí buscar ser melhor, né? A ansiedade, ela tá ligada aí à nossa vida pessoal, a como nós mesmos lidamos com a situação. Então somos nós com nós mesmos. E o bacana, como eu falei para vocês aqui, vocês controlam tudo na vida de vocês. Nós temos esse poder de controlar tudo, porque tudo é gerado no nosso pensamento. Então, quando a gente tem pensamentos negativos, iremos ter as reações necessárias que nos levam a ficar no negativo, a não sair do negativo. Agora, quando começamos a ser um pouquinho mais otimistas, aí a gente já começa a se tornar pessoas que buscam soluções, pessoas que se desenvolvem, pessoas que não ficam aí ansiosas, pelo menos assim, a ansiedade ela tem um efeito muito menor do que se a gente estivesse colocando atenção só nisso. Então, para refletir aí se as coisas que você tem tido ansiedade são coisas que realmente necessitavam de toda aquela atenção que você colocou. O que realmente aconteceu depois que você passou por esse processo de ansiedade? Valeu a pena ficar tão eufórico por causa disso, sair tão no seu normal por causa dessa situação, precisava disso tudo? Valeu a pena as noites que ficou sem dormir? Na maioria das vezes, não. A gente fala assim, nossa, que besteira.
Tava sofrendo por causa de nada, tava sofrendo por bobagem. Igual quando a gente vai apresentar um TCC, um trabalho de faculdade, né? A gente fica, meu Deus, vai dar tudo errado, os professores não vão gostar, e aí, às vezes, no momento que você está apresentando, você também fica ansioso pelo resultado. Quando termina, você fala assim, meu Deus do céu, que bobagem. Pra que eu fiquei tão assim? Por que a gente domina o tema? O que a gente pode fazer para evitar aí, nesse caso? Você estudou o tema, você se preparou para aquilo. As perguntas que você não puder responder ali na hora é simplesmente falar assim, ó, eu vou estudar essa parte específica, eu não estudei, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Essa parte em específico eu não estudei, mas eu vou estudar para poder te passar essa resposta em outro momento. Então a gente fica querendo abraçar o mundo, sendo que a gente pode fazer o que a gente dá conta, né? O que está nas nossas possibilidades. E as coisas vão dar certo, e ser humilde para reconhecer, não, esse tema realmente eu não aprofundei nele, mas eu vou estudar para te dar essa resposta. Eu faço compromisso com a pessoa, entendeu? Então não fique ansioso por causa dessas coisas que passam. E nem por nada, né, gente? Se a gente tiver esse equilíbrio aí, a gente consegue manter aí a nossa cabeça estável, a gente consegue manter aí o nosso corpo estável. Então, aquela coisa, invista no seu intelectual, invista em saber se você está trabalhando com aquilo que te deixa feliz. Às vezes você não está trabalhando com o que te deixa feliz, com o que seria seu propósito, com o que seria sua realização. E aí vem desencadeando uma série de ansiedades, uma série de problemas em decorrência disso aí. Por quê? Você levantar todos os dias e fazer uma coisa que não tem sentido para você, você já levanta daquele jeito, né? Socorro, meu Deus, mais um dia. E aí o trabalho não rende, você não se destaca como profissional. E aí você acaba, talvez, aí almejava coisas maiores na sua vida profissional e as coisas começam a não acontecer, o quê? Fica ansioso pelo futuro. Oh, meu Deus, mas será que eu vou ficar nessa vida a vida inteira? Mas saiba, é escolha. E muitas vezes nós ficamos com medo das mudanças da nossa vida. Mas se nada mudar, as coisas, o nosso quadro atual também não muda. Então é a gente refletir um pouquinho, né? Será que compensa ter tanto medo da mudança? A mudança, gente, começa a fazer pequenas mudanças na vida de vocês. Vocês vão ver o quanto vocês vão aprender, o quanto vocês vão progredir em cima de tudo o que acontece. Então não tenha medo da mudança, tenha medo de ficar no mesmo lugar sempre. Que aí sim você vai ter problemas psicológicos aí, problemas aí cognitivos, desencadear muitos problemas. Relacionamento, tudo se resolve com conversa. A gente tem que parar com essa mania de querer ficar jogando tudo, gritando, né? A gente tem que saber resolver as coisas com conversa, com alinhamento. E se a pessoa não corresponde àquilo que a gente está buscando, a gente tem sim que mandar essa pessoa, né, seguir o caminho dela, que ela vai achar uma pessoa que se dê melhor com o jeito dela lá na frente. A gente tem que colocar as nossas coisas como prioridade. A gente tem que se priorizar sim. Porque tem coisas que são significativas para nós, que estão dentro dos nossos valores. E aí a gente fica, às vezes, vivendo uma coisa que não tem nada a ver com a gente pelo medo da mudança, pelo medo de ficar sozinha a vida inteira. Gente, ser sozinha é uma delícia, é maravilhoso. Você sai na hora que você quer, você faz seus projetos, você faz suas viagens, você se realiza como pessoa. A pessoa, ela vem para complementar a sua vida, não para completar. Completa você já é, feliz você já é. Então, a pessoa, ela te transborda, ela não te completa. Entende? Então, quando a gente tira essa supervalorização das coisas, a gente tem que se supervalorizar, né? Mas não as outras coisas, porque tudo depende da gente, tudo é nossa decisão. Tudo está nas nossas mãos. E a gente, quando a gente para poder pensar um pouquinho, poxa, eu podia ter controlado isso, podia. Tudo está no nosso controle. O que está te provocando uma sensação muito ruim, possivelmente está indo contra os seus valores. E aí o que você faz com essas questões? Afaste-se delas. Aquilo que não tem jeito de afastar, como que eu melhoro essa situação aqui? Às vezes tem pessoas que estão no seu convívio que às vezes você tem que, na hora que ela está conversando aí, você desligar a cabeça aqui, pensar em outras coisas, pra você não absorver a carga negativa daquela pessoa. Isso é tudo bem. É controle seu. A gente às vezes fica assim, né, querendo resolver tudo na base da porrada, brigar com as pessoas, querer resolver tudo. E não é assim. A gente tem que ter equilíbrio, tem que ter paz. Quanto mais em paz a gente estiver, melhor para nós.
quanto mais tranquilidade, confiança, autoconfiança que a gente tiver na gente, só depende da gente ter autoconfiança na gente mesmo, dos nossos conhecimentos, o quanto a gente investe na gente mesmo, quanto a gente investe em conhecimento, o quanto eu invisto em progredir como pessoa. Quando você resolver a equilibrar tudo isso aí, a buscar melhoras sempre em todas as situações, pode ter certeza que esses problemas de ansiedade vão diminuir, que as coisas vão se resolver da melhor forma possível e você vai falar, eu consegui o equilíbrio aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui aí transmitir o que eu tinha para transmitir para vocês hoje do tema ansiedade. Vocês querem falar alguma coisa? Aproveitando para poder lembrar para as mulheres que estão presentes na live aí que amanhã vai começar o desafio 40 dias com Débora para elevar a autoestima. Então a gente vai passar aí por todos os pilares da vida que eu acredito que são pilares importantes para que a mulher se sinta realizada, porque nem só de relacionamento vive a mulher, nem só de trabalho, nem só de família. Então a gente tem que ter um equilíbrio do todo aí, né? Para que as coisas fluam na nossa vida, que é o famoso plenitude. Então, vai começar aí o desafio de 40 dias com Débora. São pequenas mudanças nos pensamentos, pequenas mudanças nos hábitos, pequenas reflexões que nós fazemos que podem melhorar muito a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Às vezes a gente não dá importância, mas pequenos pensamentos podem deixar seu dia maravilhoso ou acabar com ele. Então, esse desafio, ele tem essa ideia de ajudar vocês a se equilibrarem como mulher e buscar aí chegar ao máximo próximo da plenitude. São 40 dias que a gente vai passar e pequenos insights todos os dias, pequenas atividades. O PDF das atividades vai estar no canal Telegram. Como que eu acesso esses PDFs? É só você se inscrever no desafio através do link que está lá no meu perfil. Na minha bio no feed, tá lá o perfil em azulzinho, Coach Débora Araújo. E aí vocês vão ter acesso aí aos PDFs do desafio. A gente começou fazendo o desafio só através do Telegram. Mas quanto equipe, tudo, a gente decidiu que seria interessante trazer esse desafio aqui para o Instagram, para dar acesso ao máximo de mulheres, né, para esse desafio. Mas o PDF vocês encontram lá. As lives, essa live fica aqui salva no Instagram durante 24 horas. Mas lá no YouTube tem as outras lives que eu já fiz, que a gente deixa todas as lives lá para vocês no YouTube para que vocês acessem depois. Outra coisa, terminou a live aqui, quem tá aí acompanhando ainda, me ajuda lá com a avaliação de como é que a live foi, tudo que eu vou postar aqui agora nos stories. O que vocês querem, sugestões, algumas perguntinhas, é rapidinho, são 10 perguntinhas rapidinhas que você responde ali para poder contribuir com você da melhor forma possível. A gente quer passar para vocês o que vocês queiram ouvir e da melhor forma possível, tá ok? Então participe aí da enquete no final da live para ver se fez sentido aí para vocês, tá ok? O desafio 40 dias vão ter lives diárias, pequenas lives, serão lives mais curtas, só para poder explicar como que vai ser aí o dia de vocês mesmo dentro dessa live. Vai acontecer essas lives todos os dias ao 12h57. São lives curtinhas, só para passar a ideia do desafio para vocês mesmo, tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigada de verdade por vocês que ficaram aqui até agora comigo, que vocês achem aí que outras pessoas merecem receber esse conteúdo, pega o aviãozinho, manda para elas, compartilha e tudo, porque muitas pessoas aí estão sofrendo aí com as ansiedades e talvez esse conteúdo ajude elas de alguma maneira a se compreender, a buscar soluções aí. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e a gente se encontra aqui na quinta-feira com outra live. Toda terça e quinta, live aqui para vocês às 20h37. Beijo, Isabela, Bruna, todo mundo aí que acompanhou a live, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.